dele para que vocês conheçam a primeira parte. O livro está dividido em 7 partes, né? Então, vamos falar um pouquinho da primeira parte e se alguém tiver alguma dúvida, né? Porque antes de entrar na indumentária, eu procurei trazer essas peculiaridades dos bailes gaúchos, né? Essas pequenas diferenças de ambiente, pequenas e grandes diferenças, né? De ambiente, para a gente se situar. Bah, será que naquele ambiente a gente iria vestido de determinada maneira? Porque eu tirei uma grande conclusão. Se eu pudesse tirar, assim, eu como declamador, eu gosto de pegar meus alunos e dizer assim, ó, leia esse poema. Me diga do que esse poema fala. E geralmente nas 3, 4 primeiras respostas eles não acertam. Até chegar no suprassumo do negócio. Não, mas isso aqui foi o poeta usou isso para dizer outra coisa. Então, se eu pudesse resumir tudo, é uma coisa só. Nós, eu digo nós, todo mundo. Fegadã, Enarte, sem colocar ninguém em caixinha nenhuma. Todos dentro da mesma caixa. Nós estamos muito chiques. Nós estamos muito chiques para representar aquela indiada que dançava um tatu, a nu e um pezinho. A gente está muito chique. Tem prendas que estão suntuosamente vestidas, mais bem vestidas que a princesa Isabel. É inconcebível. Nós temos que dar uma freada. Nós temos que procurar as nossas raízes, procurar a costura antiga, procurar os tecidos, procurar os costumes das pessoas que representam o folclore gaúcho, né? O povo gaúcho do interior. Então, eu vou dar uma projetada aqui, mais ou menos, sobre os bailes gaúchos, para a gente poder compreender um pouquinho melhor. Estão conseguindo ver aí? Está aparecendo aí, Tony? Ainda não compartilhou. Claro, pois eu nem fiz, eu só abri um negócio aqui. Não, eu vou ter que contar, para essas lidas aí não dá muito certo. Apareceu agora? Sim, agora está aparecendo o livro. Então vamos lá. Passando os... eu já quero, enquanto eu chego lá, eu quero agradecer mais algumas pessoas que eu vou agradecendo durante a live. Esse livro tem mais de 20 poemas inéditos, Tony, de poetas consagrados do Rio Grande e de Santa Catarina, falando sobre a nossa indumentária, sobre os momentos dos bailes, né? Então, eu quero agradecer a todos eles, né? O Osmar Ranzolin, Ramiro Amorim, Carlos Omar, Vane Darby, Moisés Menezes, Adão Quevedo, Josete Gomes, Bianca Bergman, tantos outros, Sebastião ali de São José do Ouro, que mora lá em Caxias. Então, são muitas pessoas, Silvio Genro, né, que contribuíram dizendo versos, né, para esse livro. O Henrique Fernandes, o Léo Ribeiro, todos contribuíram graciosamente com poemas inéditos. E aqui abre aqui com o Paulo e a Gabriela, que são o casal que eu acho que melhor representa a dança gaúcha. Não considero outro casal que consiga externar tão bem a alma gaúcha dançando, né? Dançando nesse galpão que é lá na fazenda deles, que se eu contasse a história para organizar esse galpão pro baile, nós precisaríamos de mais umas 2 lives. Só quem acompanhou lá e quem foi para Espumoso naqueles 2 dias de fotografias é que sabe a trabalheira que deu para transformar esse galpão de chão batido para a gente conseguir fazer essas fotografias. Então, começa na primeira parte, né, com os bailes do Rio Grande Antigo, com uma citação do Nicolau Dreis, lá em 1839. Os rio-grandenses gostam de reuniões e de divertimentos coletivos, e seja qual for o objetivo do ajuntamento, música, dança, espetáculos, jogos, nele se depara a mais escrupulosa decência no meio da mais franca alegria. Isso em 1839, né? Quase 200 anos atrás. E aí eu começo a trabalhar sobre os bailes gaúchos, né? E falo sobre os bailes de Ramada, que é esse exemplo aqui dessa pintura do Vasco, né? Onde ele desenhou a Ramada, né? Já de uma época mais remota, só com viola e rabeca, tudo bem pensado, né?
e a gente explica o que é a ramada, como é que eram os bailes de ramada. Aí depois passamos para os bailes de pé de cabra, onde tem uma composição também do Diego Miller, que traz muito bem, né, esse momento do baile de pé de cabra. Esses bailes aqui, o meu nono, a minha nona me contavam, né, que se fazia ainda há pouco tempo aí, quem achar os nonos, as nonas, os vovô ainda mais antigo aí, vai conseguir descrições de bailes como esses, né, que se chegava de surpresa na casa do aniversariante e se derrubava as paredes lá na hora, ou se preparava também antes, né? Então poderia ser preparado ou podia ser de assalto, como diz o outro, de supetão. Aí logo depois eu caracterizo também os bailes de Kerb. Aqui eu pedi para o Vasco desenhar, pintar o pessoal lá no baile de Kerb dançando o Herr Schmidt, que é uma dança alemã no folclore gaúcho, assim como o Schottes Carreirinho, que era a Hitpolka, como a Valsa do Passeio, que era a Spatzerwalzer, e outras tantas danças que adquiriram o colorido gaúcho e se tornaram danças tradicionais gaúchas, né? Aqui uma gravura, né, daquele livro que eu comentei com vocês, do Rio Grandense Musterreiter, que é um livro de 1913, que traz também algumas figuras, né, dos Kerbs e dos alemães de bombacha. E aí os bailinhos de galpão, que eram das pessoas mais simples, o baile bragado, e aqui eu pedi para, em vez do Vasco desenhar um baile bragado, que ele desenhasse um baile não bragado, né? Um baile onde se separavam os negros de um lado e os brancos do outro, né? A minha avó já me contou que tinha baile só dos negros e baile só dos brancos, e às vezes quando se misturava, se colocava uma corda no meio ou caixas de madeira ao mesmo som, negros dançando de um lado, brancos do outro, né? E quando se juntava naqueles tempos, né, se chamava de baile bragado, que é o pelo do cavalo com mais cores, né? Hoje, graças a Deus, a gente está bem bragado em tudo que é coisa, né? Então a gente já não tem mais isso. E aí o malfamado baile decolatada, para quem não sabe o que significa, vai ler o livro lá e vai entender. Através dessa gravura aqui a gente consegue ter uma noção do porquê da colatada, né? Que o Vasco conseguiu desenhar muito bem. Então são pinturas e desenhos inéditos sobre os bailes gaúchos, né? Porque originalmente nós não o encontramos na iconografia rio-grandense. E aí também falamos sobre os bailes citadinos e a diferença que eles tinham com os bailes rurais, né? E para isso colocamos uma gravura, uma pintura do Debré, retratando Porto Alegre, mais ou menos lá no início do século XIX, 1827. Aí, nós vamos passar para a diferença entre o festivo e o festivalesco, que é essa diferença que eu te comentei, Tony, sobre o fato folclórico e a projeção folclórica. Então, nós pretendemos, na projeção folclórica, mostrar algo que em algum momento, em algum lugar, em alguma época, era feito de forma espontânea, né? E para isso, a gente se utiliza da arte, a gente se utiliza da estética, da harmonia, da questão artística, vamos dizer assim, da técnica, né? Para mostrar algo que era espontâneo, né? Então aí entra essa diferença. O que é o original, o autóctone, né? E o que é hoje, o que nós fazemos é o festivalesco. E aí tem um poema de 1886, do Bernardo Taveira Júnior, que fala sobre as carreiras, que fala muito sobre a indumentária, e que eu vou fazer questão de ler para todos. De longe e de perto, do campo e da cidade, desfila, vem gente, vem povo às carreiras. Alegres vêm todos, uns montam cavalos, são outros puxados em rodas ligeiras. A sítio marcado na cancha escolhida, já chegam onda sobre onda espumosa. Se agrupam, conversam, discutem, apostam. Não há quem os vença na férvida prosa. O dia festivo, com traje vistoso, as moças do pago também vêm à festa. Ornadas de flores e fitas e risos, nenhuma só dela tristezas atesta.
é a festa de encontros. Os guapos rapazes, folheiros, governam bizarros cavalos, maneiam chicotes de lindo feitio, que as moças, que às vezes nos ares desprendem estalos. Segundo os haveres, o gosto, o capricho, envergam a roupa mais bela e decente, um pala vistoso, chapéu meio ao lado, com seu barbicacho no queixo pendente. Nos pés lhes tintinam custosas chilenas, de prata batida com arte lavrada. Por trás ou na frente, segura a guaiaca, destaca-se a faca chibanta embainhada. Ao dono, o cavalo no luxo não excede. Tem prata os arreios e as rédeas trançadas. De prata os estribos, bocais e rabicho, de prata outras galas aqui não citadas. Carreiras, meninos e moças e velhos, não perdem tal festa, não perdem carreiras. E a par das apostas, pequenas ou grandes, apostam-se olhares as moças faceiras. Então, um poema de mais de 120, 140 anos atrás, falando da importância das festas e como as pessoas iam bem vestidas a essas festas. Então, isso não é um poeta de agora que está dizendo uma coisa que não viveu. Nós estamos falando de um momento em que mal pouco a bombacha tinha se popularizado. Então, é muito interessante a gente conhecer isso também na poética. Então, eu juntei alguns gostos, Tony. A dança, a poesia, né, e a indumentária numa obra só.